Eu vou me apresentar para vocês terem um pouco de noção do que eu vou falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, só quem é arquiteto ou estudante de arquitetura, levante a mão só para ter uma noção. Assim. Tá. E quem não é arquiteto? Tá meio a meio quase. Bom, eu tentei organizar minha fala mesclando, não sendo tão acadêmico. É difícil eu não ser acadêmico. Eu trabalho há 30 anos na universidade, mas eu vou tentar não ser tão acadêmico, tão chato. Então, meu discurso vai beirar aí entre academia e um pouco não acadêmico. A minha ideia é pensar junto com vocês o processo de projeto. O que significa projetar a cidade? Eu sou arquiteto, tenho especialização em design estratégico, tenho mestrado em planejamento urbano e tenho doutorado em comunicação. Tenho uma formação um pouco diversa, assim. Mas eu sou professor de urbanismo já há algum tempo, desde 90, então já tenho aí praticamente uns 30 anos que eu sou professor de desenho urbano, e me interessa muito essa questão do projeto urbano. O que significa projetar a cidade? A gente fala, identifica um monte de problema, e daí, quando tem que projetar a cidade, a gente fica um pouco assim, tá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente projeta a orla do Guaíba? Como é que a gente projeta o Cais do Porto? Que polêmica tem no Cais do Porto? E a minha ideia foi, para não ser tão teórico e tão acadêmico, trazer um exemplo para poder discutir isso. Então, o que eu vou falar para vocês é um pouco esse processo de projeto, como é que eu enxergo o processo de projeto, principalmente a questão das imagens, como é que a gente opera com as imagens, as famosas referências arquitetônicas no processo de projeto. Basicamente é isso que eu vou falar. E aí, para isso, eu vou trazer o exemplo do Cais do Porto, que é um assunto polêmico na cidade de Porto Alegre, e a gente poder refletir junto sobre essa questão do processo de projeto a partir de um caso concreto, que é o Cais do Porto. E, se der tempo, ainda preparei um material sobre a Cidade Baixa, que é outra polêmica que está sendo discutida hoje em Porto Alegre. Se fecha ou não fecha os bares em Porto Alegre. Então, é isso. Eu, antes de começar a falar, eu vou mostrar um videozinho, que é um vídeo bem curto, que é um vídeo de atenção. Eu vou perguntar quem é que já assistiu esse vídeo, porque tem uma pergunta. Assim, é um jogo de basquete, num espaço pequeno, assim, e tem duas equipes, uma equipe de branco e uma equipe de preto. Alguém já viu esse vídeo? Tá. A questão é a seguinte, tem dois times, um time de branco e outro time de preto, e eles vão passar a bola ali, vão ficar jogando, e a questão é a seguinte, é um teste de atenção. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e tentar ver quantas vezes o time de branco vai pegar a bola. Tá? Depois eu vou retomar essa conversa depois, mas isso é só a primeira coisa. Deixa eu passar aqui. Peraí, deixa que eu passo, que eu tenho que passar o vídeo. Onde que dá pause aqui? Tu para o vídeo nos 37 segundos. Tem que ser preciso no 37. Tá? Onde que eu passo? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Tá, é isso aí. Quantos passos? Quem quer chutar?
Tá, então vamos ver. Quantos foram 13? Levanta a mão. Tá. 12. 11. Alguém viu outro número? Tá. Pode passar. The answer is Pode parar. 13. Tá, mas a questão é a seguinte: quem é que viu o macaco? Então, esses que viram o macaco já tinham visto o vídeo ou não viram pela primeira vez? Tá, então, quem não tinha visto e que viu o macaco pela primeira vez? 2, 3, tá. Tá, depois eu vou voltar para essa questão, tá? Eu vou retomar isso depois ao longo da abordagem. Pode sair daí. But Ah, não, continua. Continua. Aqui eles chamam no vídeo urso, mas eu não consigo did enxergar you urso, see the então eu chamo macaco. moonwalking bear? Pode botar ali para continuar. Pode ir. Go! Tá, pode tirar. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que era pegadinha. Disse, não, esse urso aparece na segunda vez. Aí eu vi todo de novo do início e realmente aparecia, porque era impossível não enxergar. E eu realmente não consegui enxergar. E é um pouco isso que eu quero discutir depois. Por que a gente não enxerga esse urso quando a gente manda olhar os jogadores que estão de branco, né? Depois eu volto nessa questão. Bom, então a minha discussão é como é que o projeto urbano pode gerar pensamento de projeto, pensamento de cidade. A gente sempre tem a ideia de que projeto sempre é uma resolução, né? A gente sempre tem essa ideia de, vou contratar um arquiteto que vai resolver o meu problema. E a gente pouco pensa que a ação de projeto ela é uma ação de produção de pensamento. Às vezes, necessariamente, não precisa chegar numa resolução de projeto, mas o que produz enquanto pensamento talvez seja muito mais importante do que a resolução em si. Pode passar. Pode passar. Aí. Então, o processo de projeto, ele gira em torno dessas duas questões, que é o problema e a solução. Quando a gente fala em projeto de arquitetura, eu vou tentar ser um pouco básico aqui, vocês me desculpem para quem já é arquiteto, mas para quem não é, facilita o entendimento. Quando a gente recém se forma, sempre tem um parente que pede para a gente fazer uma churrasqueira na casa da praia. Faz aí, é rapidinho aí, churrasqueira. Então são projetos rapidinhos, simples, porque o tio, o pai, o avô quer uma churrasqueira, que é uma coisa bem clara. Assim, não precisa inventar moda. Mas qual é o estilo? É contemporâneo? É art déco? Não. É uma churrasqueira. Então não tem muito problema. É uma churrasqueira. É um problema bem específico e a solução é bem clara. Não adianta chegar lá e fazer outra coisa. Olha, eu fiz um fogo de chão. Não, mas era uma churrasqueira que eu queria. Então, desde essa coisa mais específica, que é um problema muito claro, e a solução é uma resposta quase imediata, a gente vai aumentando o nível de complexidade quando a gente tem que projetar, por exemplo, uma residência, que a gente se depara entre um casal, por exemplo, onde um quer uma coisa, outro quer outra, e a gente tem que fazer uma mediação. E aí vocês imaginem quando a gente tem que projetar a cidade. A minha questão é, para quem que a gente projeta quando a gente projeta a cidade? Como é que a gente chega e a pessoa diz, olha, eu quero uma churrasqueira? Não tem, porque tem gente que quer um tipo de coisa, outro quer outro. Os agentes são muito diversos. Então, vocês ficam imaginando... Vou pegar o caso do Porto, para a gente vai retomar isso depois. Se eu sou trabalho no IFAM e tenho todo um trabalho em cima de patrimônio histórico, eu vou ter uma abordagem em relação ao caso do Porto. Se eu trabalho para o mercado imobiliário, a minha referência de projeto é completamente diferente do que seria do IFAM. Se eu trabalho vinculado a um grupo ecológico, a minha abordagem, para o caso do Porto, também é outra completamente diferente. Então, a questão é, como é que a gente consegue dar conta dessas diferentes abordagens e tentar achar
uma resolução comum? Como é que a gente resolve essa questão da churrasqueira? Pode passar. Então, a gente tem, quando tem uma primeira demanda de projeto, então, eu quero que projete uma churrasqueira, ou projetar o Cais do Porto, sempre vem um discurso... Quando a gente está trabalhando com espaço urbano, normalmente vem um discurso de abandono, né? Ah, a área está abandonada, está largada, e aí esse enunciado ele gera uma demanda de projeto. E aí, quando a gente tem essa primeira notícia, eu vou pegar o Cais do Porto, tá? Para a gente trabalhar com isso. A gente já começa a imaginar o que é Cais do Porto. Então, se a gente perguntar, bom, o Cais do Porto está abandonado, então tem um enunciado aqui que diz: precisamos pensar o Cais do Porto de Porto Alegre, e essa pergunta rapidamente nos cria uma imagem na cabeça, que é uma imagem vaga ainda. A gente não sabe exatamente que Cais do Porto é esse que a gente vai projetar, e a gente começa a ter mais uma ideia do que é Cais do Porto. O que a gente faz, nós arquitetos? A gente rapidamente vai para as referências de arquitetura. Bom, vamos ver o que o mundo tem projetado em relação a Cais do Porto. E aí a gente fica um pouco fascinado nessa imagem vaga, assim, a gente fica meio capturado por essa imagem aí. Então a gente funciona mais ou menos como essa imagem do Caravaggio, me esqueci agora, do Narciso, desculpa, do Narciso, completamente encantado com essa imagem que a gente vai produzir. Então tem duas coisas aí. Tem uma coisa da própria ego do arquiteto que vai projetar essa obra para a cidade, que vai entregar isso para a cidade, mas também a gente é um pouco capturado por essa imagem que a gente está tentando perseguir, né? Que Cais do Porto é esse que a gente quer projetar? E aí, entre a demanda inicial e essa imagem vaga, a gente tem uma infinidade absurda de imagens do que poderia ser o Cais do Porto. O Cais do Porto pode ser uma área de turismo, pode ser um grande centro empresarial, pode ser uma área de mercado de peixe, pode N coisas. Mas a gente escolhe, nesse universo infinito de possibilidades de imagem, algumas imagens que a gente considera que são imagens mais emblemáticas. E aqui começa a gerar um problema. Então, quando a gente tem essa demanda, projetar o Cais do Porto, e tem essa imagem vaga vai ganhando clareza a partir de algumas imagens que a gente escolhe como imagens emblemáticas de projeto. Qual é o problema nisso? O problema é que a gente cria um contorno de semelhança e de consenso. Então, essas outras imagens foram descartadas porque não são imagens agradáveis em relação ao projeto. E a gente começa a buscar imagens que vão contornando aquilo que a gente está como senso comum. Então, voltamos ao macaco. Quando eu digo para vocês olharem só o passe dos jogadores de branco, vocês não ficam atentos aos jogadores de preto. Então, por isso, vocês não enxergam a hora que passa o macaco, porque ele está vestido de preto. Então, a atenção de vocês fica focada nos jogadores de branco. E a mesma coisa aqui. Quando a gente fala no Cais do Porto, e a gente está acostumado a trabalhar com referências arquitetônicas contemporâneas, vão trabalhar aí com Porto Madeiro e outro projeto do Rio, que é mais recente, a gente começa a trabalhar com um tipo de resposta arquitetônica para os projetos que a gente tem e que a gente não consegue enxergar outras possibilidades para aquela área. Então, a gente não enxerga mais uma área que poderia ser... Bom, vamos deixar o Cais do Porto como está. Vamos transformar o Cais do Porto num centro de abrigo para morador de rua. Vamos pensar o Cais do Porto como área portuária mesmo de prostituição. Vamos organizar a prostituição
ali, porque era uma área de porto. Vamos transformar isso numa área de grande mercado de pesca. Vamos entregar, quem sabe, essa área para os artistas de Porto Alegre terem espaço para poder trabalhar lá dentro. A gente não pensa nisso. Por quê? Porque o mercado, o senso comum das nossas referências arquitetônicas nos dizem que um espaço de Cais do Porto é um espaço... Depois a gente vai ver algumas imagens aqui. Tá? É um espaço que tem outro tipo de construção. Então, essa ideia do macaco, que parece uma bobagem, mas o enunciado... Opa. Esse enunciado ele tem uma força de construir esse campo mental aqui que a gente não consegue enxergar essa coisa aqui de fora. Então, com isso, a gente exclui definitivamente essas outras imagens. Essas imagens vão consolidando cada vez mais um campo que é consensual. Então, a gente começa a achar que é normal a gente pensar o projeto por Cais do Porto dessa maneira. Que a gente acha que não tem outra possibilidade que não essa. E aí a gente tem pequenas variações. Vamos chamar o Rencorras para fazer o projeto. Não, vamos chamar o Frank Gehry. Bom, cada um vai fazer com o seu estilo de arquitetura, mas a gente não vai fugir daquele senso comum. Então a gente cai dentro de um contorno de pensamento que é totalmente hegemônico e a gente mantém a mesma noção sempre. Então, é um pensamento formatado à semelhança de um modelo. O que significa isso? Significa que esses modelos que eu estou trabalhando aqui, eles constroem uma imagem mental e eu não consigo mais sair dela. E eu só consigo dar resposta diretamente em relação a isso. Então, como pensar para fora dessa forma? Como é que a gente rompe com essa estrutura de pensamento que já está dada, a gente aprende isso nas escolas de arquitetura, e eu me incluo nisso, porque sou professor de urbano e ainda, às vezes, me pego trabalhando com referências, né? Então, é muito difícil a gente realmente romper com isso. Mas eu vou trazer aqui uma possibilidade de a gente pensar de uma outra maneira que não reproduzindo isso que a gente vem fazendo o tempo inteiro. Para isso, eu vou apontar questões que estão presentes no ato projetivo, que é a figura do arquiteto, a figura do lugar, né, que lugar é esse que a gente vai projetar, e a noção de processo. A primeira questão é essa, a noção de gênus loci como um espírito do lugar que transfere ao território uma noção de vocação e caráter. O que é isso? Esse conceito, gênus loci, é um conceito desenvolvido na década de 60, mais ou menos, por um pensador, um arquiteto, que chama Christian Norbert Schulz. A ideia é que a gente, cada vez que vai fazer projeto, reconheça características do lugar, que só poderia fazer um projeto para aquele lugar e não para outro lugar, e que isso ele chamaria de um espírito do lugar, de uma vocação do lugar. Daí tem várias palavras que falam mais ou menos a mesma coisa, que é a noção de identidade, a noção de vocação, de caráter, mas que ficou muito emblemático nesse nome que é espírito do lugar. Quando o Norbert Schulz pensa isso na década de 60, ele está se colocando frontalmente contra uma posição modernista, Le Corbusiana, Carta de Atenas, que no início do século existiam alguns congressos, na década de 20, mais ou menos, que eram congressos internacionais de arquitetura moderna, que lançavam princípios de arquitetura. Então, para quem não é arquiteto, a noção de projetar a cidade estava muito vinculado a um ideal, a uma maneira de projetar que poderia se projetar para qualquer lugar do mundo. Então, se a gente entendesse o homem, que todo homem é igual em qualquer lugar do mundo, um boliviano, um brasileiro, um francês, um russo, um japonês, são exatamente iguais, então eles têm as mesmas características, eles habitariam sempre da mesma forma. Então, a gente poderia pensar uma forma única de projetar,
e depois eles dividem essa área, essa forma de projetar, basicamente em 4 questões, que é habitar, trabalhar, circular e se divertir. Então, todo mundo faria as 4 coisas, e a discussão é que isso poderia ser espalhado por qualquer lugar do mundo. Eu posso fazer um projeto aqui que ele pode ser aplicado no Japão, na China, em Paris, em Nova York, em qualquer lugar. Quando chega a década de 60, tem uma crítica muito grande sobre isso, porque os projetos eles não respondem à realidade contextual. E aí tem uma infinidade de arquitetos, e o Norbert Schulz é um arquiteto também vinculado a essa turma, que vai discutir que não é bem assim. O projeto ele tem que ser contextualizado e ele responde a uma realidade local. Isso na década de 60. Quando a gente traz esse conceito para cá, o que eu coloco como questão é: quem é que define o espírito do lugar? Então, voltando ao que eu falei no início da fala, se eu trabalho para o mercado imobiliário, eu tenho uma perspectiva do que seja esse lugar, que é totalmente diferente se eu trabalhar para o IFAM, que é totalmente diferente se eu tiver uma abordagem ecológica. Então, que força tem o lugar de me dizer que tipo de arquitetura vai ser produzida ali? Então, eu tento trazer um pouco essa discussão do James Loss e da noção de identidade, que por muito tempo foi naturalizada, assim como uma coisa, a gente só identifica o espírito do lugar, mas quem é essa pessoa que identifica o espírito do lugar? Como é que a gente identifica esse espírito do lugar? Se fosse um valor absoluto, a gente não teria polêmica. A gente poderia dizer, bom, projetar a Cais do Porto significa projetar a Cais do Porto, porque o Cais do Porto tem uma vocação de Cais do Porto. Mas que vocação é essa? Quem determina essa vocação do Porto? A gente vai ver depois algumas polêmicas aqui em relação a isso. A gente vai ver que é impossível a gente definir que vocação é essa. Até porque, por trás dessa questão do lugar, tem um arquiteto que recebeu uma demanda. Esse arquiteto não trabalha sozinho, ele trabalha para alguém. Então, ele não responde diretamente, idealmente, à questão do lugar. Ele responde ao quem está atrás dele. E daí eu passo para a segunda questão. A noção de projeto como designação de sentido. Quando a gente faz projeto, a palavra design, que é uma palavra que significa projeto em inglês, ela tem o mesmo radical de designação. Então, quando a gente faz um projeto, a gente designa uma identidade para um determinado lugar. A gente diz, esse lugar vai ter essa característica. Então, quando eu faço... Por isso que é tão polêmico o projeto do Cais do Porto. Quando eu vou projetar o Cais do Porto e eu boto torres de 50 ou 60 andares lá, eu designo uma vocação para aquela área. Eu vou dizer, olha, essa área vai ser uma área verticalizada. Tarará. Quando eu digo, não, eu vou manter os armazéns, eu não vou mexer em absolutamente nada, eu só vou restaurar, eu tenho uma designação sobre esse lugar. Então, esse meu projeto ele vai sempre designar alguma coisa. Então, por isso é importante a gente abrir essa caixinha preta do projeto, para a gente conseguir enxergar como é que essa coisa acontece. E, por último, a noção de projeto como narrativa e esta como produção de sentido que é transferida ao território pelo projetista. Quem projeta fala sobre a área. E fala porque está comprometido com alguém ou com alguma coisa. Então, as pessoas não são isentas. O arquiteto não é um mero instrumento que está ali só para resolver um problema. Ele tem uma ideologia ou ele está a serviço de uma ideologia. Ele está a serviço de alguém. Alguém contratou ele para fazer alguma coisa. Então, o IFAM não contrata uma pessoa para chegar lá e trabalhar longe dos princípios do IFAM. Um grupo ecológico não vai contratar um arquiteto para ele chegar lá e construir 50 torres na beira do rio. Então, quando a gente pensa que um projeto do Cais do Porto, por exemplo, não tem um contratante,
porque somos nós todos habitantes da cidade, fica mais difícil, né? Como a gente vai trabalhar essa questão da cidade, a quem que a gente responde? Porque, na realidade, a gente deveria responder a todo mundo. E a gente deveria responder a uma situação que ela, na base, é conflitiva. Esse é o nosso problema. A gente trabalha o projeto arquitetônico como se sempre fosse uma solução consensual. Então, quando a gente vai projetar a churrasqueira, não tem problema, porque não tem conflito. Tem um tio, ele pode até ser chato, mas ele tem bem claro o que ele quer. Ele quer uma churrasqueira. Não tem conflito. Quando a gente projeta uma residência que é para 2 pessoas, tu tem um mini conflito, que eles podem ter divergência de opiniões. Mas quando tu projeta a cidade, a gente está na base da cidade, está o conflito. Se a gente passar aqui um por um aqui, perguntar que Cais do Porto vocês têm como imagem na cabeça, a gente vai ter um número de imagens diferentes conforme o número de pessoas que tem aqui. Tá? Eu trouxe aqui a frase, então, do Norbert Schulz, está nesse livro aqui, que ele diz o seguinte, o conceito dele de Jane Slot. Arquitetura significa visualizar o Jane Slot, e a tarefa do arquiteto é a criação de lugares significativos, pelo qual ele ajuda o homem a habitar. Dá uma tarefa para o arquiteto assim, né, que é como que a gente fosse Deus, quase, né? A gente vai lá e a gente designa, a gente cria lugares significativos. O que significa isso? Eu fiz uma pequena alteração nessa frase, que a minha alteração está em caixa alta. Então, arquitetura não significa visualizar o Jane Slot, mas os diferentes sentidos do lugar. Então, com isso eu quero dizer, não existe um Jane Slot, existem várias visões sobre esse lugar. Então, a gente não vai reconhecer a vocação, e por isso o conceito de identidade é um conceito muito complicado, muito difícil de discutir identidade. A gente está vendo isso, que é uma discussão bem ampla hoje, quando a gente fala em diversidade, porque identidade sempre nos enquadra dentro de um modelo masculino, branco, eurocêntrico. Então, esse sempre é um problema de discutir identidade. A gente tem que começar, e a gente já está se dando conta disso, que a gente tem que trabalhar com a diversidade. Isso não é só no campo social, mas no campo da arquitetura também. Tá? Desculpa. Então, a arquitetura não significa visualizar o Jane Slot, mas os diferentes sentidos do lugar. E a tarefa do arquiteto não é a criação de lugares significativos, mas de produzir diferentes narrativas sobre o lugar, pelo qual ele ajuda o homem não a habitar, mas a coabitar com o outro. Ou ainda, o Jane Slot é o outro que habita em mim. Então, essa ideia é uma ideia de que eu não projeto para o outro, mas eu tento fazer com que eu abra espaço para que o outro construa uma narrativa sobre aquele local. E eu consiga expor, no processo de projeto, as diferentes narrativas desse lugar. E não uma narrativa dada pelo arquiteto, ou uma narrativa dada por quem que ele atende, ou por uma suposta narrativa do lugar, né? Então, eu trouxe aqui a imagem do Cais do Porto. Quando a gente olha isso, é tão lindo, né? A gente sempre fala, é o melhor pôr do sol do mundo. Não sei se é o melhor pôr do sol do mundo, mas, de qualquer maneira, é um belo pôr do sol. E o Cais do Porto é um belo espaço para a gente poder enxergar um bom pôr do sol, né? Talvez não precisasse fazer nada, né? Só ficar sentado ali e admirando o pôr do sol. Então, eu vou retomar aquilo, mas agora usando o exemplo do Cais do Porto. Quando a gente, então, tem essa demanda de projeto e tem essa imagem vaga, e a gente vai buscar essas imagens de referência, a gente busca essas imagens. Aqui, o Cais do Porto em Buenos Aires, a do Rio de Janeiro, Baltimore, Barcelona, Cidade do Cabo, e de Porto Alegre. Já tem várias imagens de Porto Alegre, já não sabe mais qual é exatamente o projeto. Mas olha como está igual, né?
Então, todas essas imagens reforçam esse campo consensual, né? Se a gente olhar elas juntas, a gente não consegue, parece que a gente não consegue pensar em outra coisa. E quando a gente dá aula na faculdade, a gente pede quais são as referências, cadê as referências sempre vêm a partir de uma noção de consenso. Assim, raramente vem uma referência muito fora do que aquilo ali. Se a gente olhar, são tudo espaços de lazer e espaços de turismo, basicamente, né? De consumo de turismo, né? A gente não vê habitação popular. Por que não trabalhar com o Cais do Porto como área de habitação popular ou área de remoção mesmo das moradores de rua em situação de catástrofe ou de alagamento e poder fazer alojamento nessas áreas? E aí tem N possibilidades que a gente não consegue pensar. Tá? Por quê? Porque a gente está grudado, feito narciso, nessas imagens que são lindas e maravilhosas. Então, o que a gente precisa fazer? Romper com a identidade. Então, significa romper com essa noção de que há uma única perspectiva. A gente não pode mais falar em arquitetura pensando que as referências constroem uma identidade. Essa palavra identidade em projeto é uma palavra que a gente tem que começar a banir. Vocação, caráter, identidade, porque ela é muito perigosa, porque ela embala e naturaliza uma coisa que na base ela é conflitiva, ela não é tão apaziguada e ela não é tão consensual. A outra questão é apagar imagens consensuais, é romper com essas imagens, é tirar essas imagens e dar espaço para a gente enxergar outras imagens que não essas. Acolher imagens dissensuais. Por que não? Por que não trabalhar com imagens que a gente acha que é absurda? Assim, vamos pensar, então, numa área de prostituição lá, ou botar uma igreja evangélica lá dentro. Sei lá, a gente pensar coisas mais absurdas possíveis para o Cais do Porto, para a gente sair da nossa situação de conforto. Então, a gente, com isso, constrói um campo aberto, opera por imagens em conflito. Então, a gente começa a trabalhar o projeto não por consenso, mas por conflito. A gente acolhe o conflito, acolhe a diferença. E construir linhas de fuga. Então, linhas de fuga que saiam dessa linha que é uma linha consensual. Então, o que eu estou falando é isso. A partir de uma demanda inicial, então, em vez de a gente achar quais são as imagens referências, a gente perseguir narrativas diferentes, né? Então, a narrativa do mercado imobiliário, a narrativa do IFAM, a narrativa de um grupo ecológico, a narrativa do mercado público, a dos moradores da área, e a gente, com isso, desterritorializa, ou seja, tira essa noção de identidade, a gente destrói com essa noção de identidade. Eu busquei no Google algumas narrativas sobre o Cais do Porto. Então, tem essa, que é da Zero Hora, do Cais Mauá, até que, enfim, eu não vou ler aqui para a gente não ficar muito tempo nisso, mas fala um pouco sobre o abandono, né? Para o desgosto dos que torcem contra a revitalização do Cais Mauá e preferem que a área continue abandonada, a licença de instalação. Então, fala um pouco sobre isso. Outra notícia de jornal: armazéns arruinados antes da revitalização. Então, é isso. Quando a gente quer construir a narrativa, a gente constrói, né? Vai lá, tira uma foto de um canto que está abandonado, que pode dizer, bom, não está abandonado, ele está maltratado, a gente pode ir lá restaurar. Cais Mauá, sem obras, preocupa fundos que investiram bilhões. Tem outra narrativa, que é a narrativa do próprio projeto, né? Depois eu vou pegar um vídeo aqui para a gente dar uma olhada qual é a narrativa. Então, essa é quase um cartão postal, né? Então, quando a gente começa a enxergar essa imagem, a gente já vê um tipo de característica ou de discurso que está por trás dessa narrativa, né? Eu trouxe um vídeo rapidinho para a gente dar uma olhada aí.
Vem aí o mais esperado projeto de Porto Alegre, que vai devolver à capital gaúcha dois de seus maiores patrimônios. O Cais Mauá e as águas do Guaíba se preparam para receber a população, com atrações e atividades para todas as idades e gostos. Inspirado em alguns dos mais bem-sucedidos projetos de revitalização de portos do mundo, o Cais Mauá será um complexo com mais de 180 mil metros quadrados dedicados à cultura, lazer, gastronomia, turismo, eventos e diferentes negócios. Tudo isso sem perder a memória de seu antigo Cais do Porto. Com uma localização privilegiada, juntinho ao centro histórico, o Cais Mauá está a apenas 7 quilômetros do aeroporto Salgado Filho. Turistas e a população de toda a região metropolitana irão compartilhar a emoção de curtir a cidade em um lugar tão especial, podendo chegar a pé, de carro ou bicicleta, ou até mesmo de ônibus, trem ou catamarã. Em mais de 3 quilômetros de orla revitalizados, serão entregues 10 praças com mais de 11 mil metros quadrados, com academia ao ar livre, bicicletário, chimarródromos, áreas verdes, parque infantil, fonte, chafariz, quiosques, para que todos possam desfrutar da orla do Guaíba e, claro, do pôr do sol mais deslumbrante do planeta. E ainda estão sendo estudadas opções de eventos itinerantes e temporários a céu aberto. O projeto de revitalização do Cais Mauá será executado em 3 fases. No setor armazéns, os 11 armazéns tombados pelo patrimônio histórico serão restaurados. O A6 é o armazém destinado a eventos, podendo receber casamentos, convenções, seminários, entre outros. Do armazém A5 ao A1, teremos operações de gastronomia, além de lojas. Tudo isso com vista para o Guaíba. O pórtico central e os armazéns A e B serão reservados à cultura, lazer e arte popular e estarão disponíveis livremente para a utilização pública. Os demais criarão espaço para lojas e contarão com espaços de gastronomia. Só para ficar longo, depois dá uma olhada depois, mas já dá para sentir um pouco o discurso desse vídeo. Na realidade, aqui eu não estou querendo puxar para um lado ou para outro, mas mostrar que existem diferentes narrativas. Que esse também é o nosso problema, né? Às vezes a gente faz o contrário também. Então, a gente não gosta desse tipo de projeto, e daí a gente vai lá e detona com o projeto, e aí propõe um outro projeto. E daí sempre fica essa ideia de quem é que propõe, quem é que tem mais poder, e que, bom, o meu é melhor, o meu... Então, na realidade, não é isso que a gente está discutindo, mas é as diferentes narrativas que tem sobre o local. Então, tem uma narrativa do abandono, tem essa narrativa, que é uma narrativa... Eu não quero caracterizar, não quero nomear, porque depois vai dizer, ele diz que a narrativa é tal. Mas tem esse tipo de narrativa que vocês viram agora. Tem uma outra narrativa que eu chamei de uma narrativa de resistência, mas é uma narrativa de resistência ao projeto. Um pouco o que acontece é isso também. A gente não discute o Cais do Porto como o Cais do Porto. Vamos discutir, então, o Cais do Porto. Não, os discursos são discursos sobre o projeto. Então, aparece um discurso sobre abandono, e daí começa a vir os projetos, aí vem o projeto, e aí os discursos não é mais sobre o Cais do Porto, mas é sobre o projeto. Então, esse projeto não é bom, e a gente fica, de novo, narcisicamente focado no projeto, a gente não consegue enxergar outra possibilidade. Tá? Aqui, então, tem um discurso da Recência, pergunta onde está o IFAM, IPA, EPAC, COMPAC e Ministério Público. Aqui tem outro vídeo, vou mostrar um pedacinho só, ele é mais longo, mas pelo menos um pedaço vocês terem outra noção. Está no Google ali. É isso aí. Nós exigimos participar de todas as discussões e decisões relativas à cidade. Nós não aceitamos mais que essas decisões sejam tomadas sem a nossa participação e impostas a nós, porque somos nós que somos obrigados a conviver com essas decisões, que são ruins, que são péssimas, e elas são ruins e são péssimas justamente porque nós não participamos delas.
fazer mais um shopping em Porto Alegre, no centro da cidade, numa vista tão bonita, onde já aconteceu o Bienal. Tantas atividades aconteceram e podem acontecer. Claramente que para não dar muito certo, dá muito dinheiro para quem está investindo ali, ou que não são as pessoas que vão usar esse espaço. Qual é o cais que nós queremos aqui para Porto Alegre? De que forma essa participação da sociedade vai construir esse projeto que não fique só restrito a um grupo de empresários que vão trazer um projeto pronto e vão instalar aqui um modelo que talvez não dialogue com o centro histórico da cidade. Cais Mauá de Bom, vocês têm um link, depois vocês podem ver o vídeo inteiro, só para a gente não perder muito tempo olhando os vídeos. Mas acho que vale a pena olhar e ver as diferentes narrativas que vão compondo esse discurso sobre o Cais do Porto, né? Eu trouxe uma frase, esse autor, Georges de Huberman, ele é um filósofo francês, historiador da arte e trabalha com teoria da imagem. E ele traz, eu escolhi essa frase que chama: a questão não é mais tanto a de saber o que as formas são, quanto a de reconhecer o que elas fazem, da qualidade de processos, incessante repercussão das formas sobre as outras formas. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a gente, na realidade, não trabalha mais a imagem como um retrato, né? Como uma representação de alguma coisa, mas ela é menos um objeto e mais um ato. Então, para transformar a imagem no ato, ele diz que a gente precisa contrapor uma imagem contra outra imagem. Ele fala em esmagamento de imagem, destruição das imagens, que é pegar uma imagem e colocar essa imagem em confronto com outra imagem, e aí que o sentido se produz, no choque entre essas duas imagens. Eu vou trazer algumas referências para a gente enxergar isso. Essa cena é do filme Tempos Modernos, já deve ter visto esse filme? Então, quando a gente vê essa imagem, na leitura tradicional, o que a gente enxerga? A gente enxerga, provavelmente, vários trabalhadores indo para o trabalho, saindo do metrô, né? Estão vindo lá do subterrâneo, estão subindo uma escada, então, são trabalhadores indo para o trabalho. Tá? O que o Chaplin faz... Então, quando a gente olha essa imagem, e esse é o problema das imagens arquitetônicas, se a gente pega essa imagem e começa a colocar imagens semelhantes a trabalhadores indo para o trabalho, a gente não cria conflito. Ou seja, não cria isso que o Georges de Huberman está falando, que é colocar as imagens em confronto para sair do consenso, para a gente tentar achar aonde está o conflito. Qual é a questão que está por trás disso? Qual é o problema que está nessa imagem? Vai aparecer, não na imagem, mas quando a gente contrapõe uma outra imagem, que o Charles Chaplin faz isso. Quando vocês olharem o filme, essas duas imagens elas entram uma atrás da outra. Assim. Aqui está a 1,25 e a outra está a 1,31. Começa primeiro a outra e depois essa. Tá? Então, o que o Didi Huberman faz é isso aqui. É a gente colocar as duas imagens em paralelo e construir o choque entre essas duas imagens. Quando eu coloco essas duas imagens, eu construo um outro sentido, né? Eu estou dizendo, bom, essas pessoas que estão indo trabalhar são tratadas como animais em bando que estão sendo empurradas para um direito de trabalho. Então, eu construo uma narrativa para fora dessa imagem aqui. Eu trouxe outro exemplo, que é de um filme do Eisenstein, que chama A Greve, que ele, na cena final, tem um assassinato em massa da população, que está a população toda morta. E, para ele criar o que de fato significa isso, ele contrapôs essa imagem, que é um touro sendo sacrificado. E essa cena do touro é uma cena realista, assim, o cara realmente mata o touro. Então, quando ele faz isso, que ele junta a imagem do touro com a imagem das pessoas mortas, ele está criando essa relação de que as pessoas são estraçalhadas como bichos. Então, a gente poderia começar a trabalhar dessa mesma forma. Então, a minha proposta é que a gente comece a enxergar o Cais do Porto sempre colocando
outra imagem que contraponha a essa, e não trabalhar sempre no mesmo nível de narrativa. Então, aqui tem uma narrativa, aqui tem outra. Aqui é uma festa popular, as pessoas estão... tem um samba aqui, tem uma roda de samba aqui. Tá? É uma possibilidade. A outra tem uma narrativa aqui e tem outra aqui, que é uma... As pessoas estão lá no final da tarde, simplesmente sem fazer nada, curtindo o sol. Ou essa do Cais do Porto e, quem sabe, um grande centro de pescado. Então, o que essas imagens fazem? Essas imagens começam a abrir um pouco o nosso pensamento e saem um pouco daquela perspectiva consensual que a gente tem. Bom, como que a gente faz isso? Tá? Eu trouxe uma proposta aqui que é um instrumento da área de semiótica que chama quadrado semiótico. Que é, a gente pega... normalmente a gente fica nessa relação dicotômica, né? E o grande problema, eu acho, do Cais do Porto é essa discussão que fica entre público e privado. Bom, vai ser totalmente público, não vai ser privado... o debate está muito centrado nessa dicotomia entre público e privado. O que a gente pode fazer? Joga isso para o quadrado semiótico. O quadrado semiótico trabalha dessa forma. Ele pega a palavra público, contrapõe a privado, e depois público vira não público e privado não privado. E a gente pode começar a pensar, então, o que é esse Cais do Porto que é público e privado ao mesmo tempo? O que a gente poderia imaginar um Cais do Porto que fosse público e privado ao mesmo tempo? Eu fiz algumas derivações aqui, porque é bem isso, assim, é começar a abrir o pensamento. Não é que vai gerar 4 cenários possíveis, mas a gente pode começar a derivar algumas possibilidades para dizer, olha, é possível a gente pensar fora da casinha, é possível a gente pensar fora dessa relação consensual. Então, eu chamei aqui de um cais gastronômico, que teria acesso ao público, mas que ele tem forte questão econômica nisso. O que seria um Cais do Porto público não privado? Talvez um cais parque. Transformar um parque, voltar um pouco para as águas, a relação com as ilhas, e ter uma coisa que a gente vai passear lá, mas não tem absolutamente nada de consumo, mas tem pipoca, tem assim como tem na Redenção, né? O que seria um não privado e um não público? Eu pensei num cais em memória, assim, deixa o cais como está e deixa ele ficar do jeito que ele está. E a gente vai usando conforme vai tendo demanda. Um privado não público, eu pensei em cais office, né? Então transforma isso num grande centro empresarial. E daí eu trouxe... Então, a gente teria não que escolher qual desses cenários a gente vai transformar o Cais do Porto, mas colocar eles em contraponto um com o outro. O que significa cais gastronômico? O que significa cais em memória? Como é que a gente lida com essas diferenças? Isso faz com que o nosso pensamento saia da relação consensual. E aí eu criei algumas imagens, então, trabalhando nessa relação dialética. Assim, né? O Didi Huberman chama isso de dialética sintomal, que significa achar o sintoma, né? Mas não sintoma como doença. Assim. A gente tem essa ideia de sintoma, a gente aparentemente está bem, mas alguma coisa denuncia que aquilo está fora do lugar. Aqui, no caso, ele faz exatamente o contrário. A gente produz o sintoma, né? A gente produz o ruído, produz o desconforto, né? Tem um desconforto aqui, né? Eu fiz algumas montagens para a gente começar a pensar o que seria. Eu normalmente prefiro trabalhar assim. Ó. Eu acho que essas imagens falam mais do que quando a gente faz a montagem em si, porque a montagem parece que a gente de novo constrói identidade, né? Ah, então está enxergando um cais gastronômico. Um cais parque. Um cais office. Um cais em memória.
É isso, pessoal. Abri um pouco para as perguntas. Muito obrigado. Eu só... fazer propaganda. Bom dia, meu nome é Samuel, sou arquiteto. Já conheço de longa data os 2 palestrantes. Aliás, muito tempo que eu demorei para me formar ali, então foi bastante tempo de convívio. Eu acho que até extrapolei um pouquinho isso, mas tudo bem. Não tem o que tirar, o que pôr dentro das palestras de vocês. Na verdade, a questão é uma opinião um pouco sobre a questão do projeto da Orla, que acabou de ser inaugurado há questão de 2 semanas aí. A questão não talvez um pouco da questão das referências de como é uma orla, um waterfront, o que vai surgir ali depois do gasômetro, que foi mais ou menos o que o Paulo já apresentou, mas muito mais a questão da falta de participação popular, de democracia, no fato de não ter sido consultado. Foi feita uma apresentação posterior ao projeto já pronto, no que eu passei lá e eu vi que surgiram aberrações do tipo as artes que foram feitas no Fórum Social Mundial ali, não? Uns 15, 20 anos atrás, elas foram todas modificadas nessa obra. Por exemplo, uma que são blocos de concreto, foram colocadas pedras em cima, a escadaria, aquela que já existia, foi colocado uma barreira na frente, assim, não sei se era para proteção simplesmente, ou quiseram fazer uma intervenção para modificar, destacar que aquelas obras não são deles e o deles não podia ser modificado, sabe? Então, eu não sei, acho que chegou a um ponto de até a questão artística ter sido negada no sentido de consulta. E a outra é que o Paulo falou que ia falar alguma coisa sobre os bares da Cidade Baixa e acho que não deu tempo para isso, não sei se quiser voltar a esse assunto. É que a Cidade Baixa, eu não sabia qual era o tempo que ia ser a fala, e eu tinha preparado um material que eu apresentei no Ministério Público sobre a Cidade Baixa, mas eu também criava, a partir daquele quadrado semiótico, a discussão entre abrir ou fechar a Cidade Baixa, era um pouco a polêmica essa. Mas, na realidade, a preocupação é abrir espaço. É que eu acho que, às vezes, eu estava tentando refletir nesse trabalho o papel do arquiteto nessa função toda, né? Porque, às vezes, pode até acontecer de ter um processo que é democrático, abre para participação, e daqui a pouco a gente faz a mesma coisa, a gente vai lá e reproduz um outro projeto, que pode ser um pouco melhor, um pouco, às vezes, pior do que esse que já está lá. Mas o que eu estou querendo discutir é um pouco a base, um pouco a Vrana comentou isso quando ela começou a falar aqui. A gente está aqui no plano das ideias, assim, de tentar desnaturalizar um pouco esse processo que a gente está fazendo. Eu falei no intervalo para alguns ali que eu vivo num processo esquizofrênico, porque na pós-graduação eu tenho esse discurso que vocês viram aqui, mas na graduação eu ainda pratico um tipo de exercício acadêmico que trabalho por referência ainda. Então é uma coisa meio louca, porque a gente foi tão treinado a isso que até a gente conseguir descolar e trabalhar outros procedimentos são difíceis, assim. Então, o que eu tenho chamado a atenção é isso, assim, para a gente desnaturalizar e começar a olhar essas coisas de uma forma um pouco enviesada, assim. Isso que a Vrana coloca aqui no final, eu acho que é fundamental, assim. Reconhecer onde está a insurgência, reconhecer os conflitos como uma coisa saudável. Então, assim, conflito não é sair para a guerra, conflito é dar espaço para a diversidade, dar espaço para outro tipo de voz. Senão a gente sempre fica dourando a pílula, assim, a gente sempre parece que está tudo bem, está tudo bonitinho, a gente vai lá, faz. Então é um pouco isso, né? Primeiro, parabenizar os 2 colegas. Segundo, professor Paulo, o professor ao natural tem que ser uma pessoa esquizofrênica, se não for ele não dá aula. Por quê? Porque ele tem que ter a sua ideia.
Mas ele não pode, na aula, apresentar só a sua ideia, ele tem que apresentar um conhecimento que, às vezes, até vai contra as suas ideias. Eu comecei na universidade dando mecanização agrícola, né? E aí, até, como já é a segunda vez que neste fórum aqui a gente ouve a afirmação de que o homem veio para a cidade, atraído pela cidade, não, o homem foi expulso do campo. Vamos trocar o discurso, podemos fazer esse belo diálogo. Na agronomia também isso não é consenso, mas a minha visão, e aí eu trabalhar em mecanização agrícola e saber que foi a máquina que expulsou o homem do campo, né? Eu tenho uma certa convicção nisso. Lá na aula eu não posso dizer isso assim, tão posicionado. Eu tenho que apresentar o processo de mecanização, mas saber que ele expulsou. Então, primeira intervenção seria nesse sentido. Segunda intervenção, quando pautou a questão do cais do Porto, e a professora Verana trouxe... Isso aí são discussões que a humanidade já passou, quando foi criado, provavelmente, todos aqueles projetos ali, provavelmente a humanidade já passou por aquela discussão, né, nessas cidades onde eles foram feitos. E um desafio que eu tenho que achar a edição da Zero Hora, que é o nosso referencial do mercado, né, as propostas do mercado aparecem sempre nas manchetes da Zero Hora, e não é por um acaso, onde no governo Olívio aparece a manchete falando que o cais do Porto de Porto Alegre era o cais mais lucrativo de todo o Brasil, era o cais de água doce mais lucrativo de todo o nosso país, né? E alguns meses depois, na reunião do Conselho do Plano Diretor, um representante da comunidade, do orçamento participativo, né? E com uma clara vinculação, não me lembro se mais ao PMDB ou ao PTB, mas era uma liderança comunitária vinculada a esse partido. Ele foi o relator do processo e eu tive que dizer para ele, ele falando, eu tive lá no Cais do Porto, estava um caos. Eu tive que dizer para ele, leia a Zero Hora de alguns meses atrás, que dizia que esse era o porto mais ativo, mais rentável do Brasil, que uma administração pode pegar um determinado empreendimento público-privado, porque o cais ele é gerenciado, sempre foi gerenciado pelo público, mas quem opera ali dentro é o privado. Então, essa contradição entre público e privado é uma coisa já também fácil de ser superada. Mas como é que uma administração consegue levar ao sucateamento pleno, né, do nosso Cais do Porto? Então, quando tu apresenta ali a figura do in memoriam, né? Não é um in memoriam no sentido de uma coisa morta. A cidade de Porto Alegre precisa de um porto. Ela precisa. Por que está acontecendo? Então, faz esse projeto aqui e pega o porto e empurra mais para adiante, né? Nós tivemos greve dos caminhoneiros, por quê? Porque não tem transporte fluvial, né? E nós precisamos de transporte fluvial. Então, eu não tenho um mínimo por dizer que o cais do Porto tem que ser cais mesmo, né? Não é uma proposta econômica que parece que encheu os olhos de uma meia dúzia de governadores que passaram, inclusive alguns que eu apoiei, né? Encheram os olhos, vai ser aquela coisa brilhante. Não vai ser aquela coisa brilhante, porque aquele cara que foi comprar no shopping aqui, ele deixou de comprar no outro shopping. É o mesmo cara, não existe dois porto-alegrenses, dois gaúchos. É o mesmo porto-alegrense que pegou aquele real dele, foi comprar lá, não foi comprar aqui. Então, acho que essa desconstituição, né, de mitos que se larga na sociedade é interessante, né? Sua proposta, e o que a professora Verana nos trouxe aí, que essas discussões já têm séculos, né? Eu estou com 40 anos de hoje, não é 43, não é 40, e a gente vê isso aí e parece que a humanidade não evolui. Só uma coisinha. De fato, viu, quando a gente olha, por exemplo, desde o primeiro movimento da população, que ela resolveu caminhar, né, as populações, né, foram como andarilhas, né, andavam pelo mundo e atrás. Era uma atividade que elas não podiam mais ficar naquele mesmo lugar, por várias razões, e elas eram expulsas, né? Expulsas porque a atividade econômica precisava que ela fosse lá, enfim. Tá? Então, essa coisa da expulsão, eu acho que está muito bem posta, como você está dizendo. Aliás, não é atraída, se ele arde liberdade, né? Quer dizer, os caras, quando saíram na Idade Média, o que tem? Sentiram que, puxa, eles lá dentro talvez fosse... Qual é a liberdade que eles queriam, né? Porque eles chegaram lá, é que nem a abolição, né? Etc. Né? Bom, outra coisa só que eu me lembrei quando... Por isso que eu peguei aqui para responder. Quando você mostrou aqueles outros cais, né, o que tinha de conceito, é tudo a homogeneização. Nós queremos tudo muito homogeneizados, né? Quando você põe aquilo para, de fato, dizer, bom, esse não pode ser um pouco diferente, né? Então, eu acho que essa coisa... Então,
Eu acho que é chegado o momento, quando você está dizendo isso, não dá mais para a gente ficar só dizendo mais do mesmo. Né? Nós temos que começar a dar outros passos. Agora, esses passos, eles são difíceis, não são isolados, precisam de uma boa sustentação e, bom, enfim, e muita indignação também, né? Acho que também. Mais alguém? Lá. Tem aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, está sendo muito importante essa conversa que a gente está tendo, né? Eu sou arquiteta e sou uma defensora do centro histórico. E digo isso porque eu moro por opção. Eu escolhi morar no centro histórico, eu acho que desde 85, eu acho que, né? Porque eu vejo uma característica muito peculiar no centro histórico, que é uma vida de comunidade, assim, quase que de interiorana, eu diria, né? E eu procuro ter um olhar de aprendiz, observando como é que as coisas têm acontecido. E começou com as obras da Copa, né, em que não sairia a Copa se não fosse feita uma série de intervenções, né? E a gente, não sei se vocês lembram que deu da questão das árvores, que os meninos foram presos, essa questão toda, a comunidade toda se posicionando contra, porque entendia que estava se criando uma divisão entre a comunidade do centro histórico e a orla. E a gente queria a integração, não a divisão. Então, foi feito a derrubada das árvores, foi feito a ampliação da Avenida Mauá, o que significou quase criar uma freeway dentro da cidade, né? Quando, na verdade, se a gente observar, o movimento bairro-centro se dá pela manhã e o inverso no final da tarde, o que significaria um simples remanejo de trajeto, né, de vias, digamos assim, compartilhadas, em vez de ter sido criada essa freeway, né? Na época, o AP tinha aprovado o rebaixo da avenida para a gente fazer o Parque do Gasômetro, né, que também foi descaracterizado. E aí teve a obra ali na frente do gasômetro da praça, e a RBS passa a ser a referência, né, com 2.500 metros quadrados de deck. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Ficou bonito. Mas eu não conheço nenhum clube privado que tenha 2.500 metros quadrados de deck, né? O custo que isso teve e o custo que vai ter para a sua manutenção. A mesma coisa a orla. Eu entendo a orla como espaço de transição entre o meio natural e o meio construído, tá? Por uma questão de definição, eu acredito nisso. E essa transição tem que ser respeitada. O que aconteceu? Hoje a gente vai ver a obra da orla, que é um espetáculo. Tem drones percorrendo, tem vídeos. Eu acho que a maioria se criou uma inauguração espetacular simplesmente no centro histórico, entupido de carros, com buzina, com trânsito, não dá para sair de casa. E o que aconteceu? Eu me surpreendi a quantidade de concreto. Me surpreendi porque existem hoje técnicas alternativas muito mais sustentáveis, né? Então, não é ser contra a obra da orla, não é ser contra a obra do cais, mas o que tem se visto assim, é uma quantidade de 75 milhões investidos num pequeno trecho da orla. São 72 quilômetros de orla. Então, vocês imaginam assim, quem está ganhando com isso? Essa é a grande pergunta que eu faço, sabe? E queria que vocês respondessem isso. Assim, como é que vocês veem esse investimento de dinheiro massivo e essa concretagem da nossa orla, assim, que é uma coisa... Eu não imagino, assim, num verão com quase 35 graus, como é que vai ser. Não. É difícil, né? Mas eu não acho que eu não tenho resposta para. É uma reflexão bem complexa essa que tu está propondo, e eu lembro de uma discussão. Eu trabalhei no governo do Tarso, na Secretaria de Planejamento, em 93. Eu trabalhei na primeira equipe que começou a discutir o plano diretor. E eu me lembro, na época, tinha uma discussão da inserção de vários instrumentos de planejamento, na época,
que tinha que começar a ser inserido dentro do plano diretor, solo criado, IPTU progressivo, vários desses. E tinha um que chamava taxa de melhoramentos, que acabou não acontecendo. Mas a taxa de melhoramentos era o seguinte, que o proprietário devolveria para o Estado as contribuições e as melhorias que o Estado faz na área. Então, tem um apartamento ali no centro histórico. Com toda essa obra, se valorizou 100%, tu pagaria isso de imposto, essa valorização, para o Estado. E aí a gente começou a fazer uma discussão que era o inverso. Quando o Estado coloca um viaduto na frente da tua casa, que a tua casa valia X, e passa a desvalorizar por conta desse viaduto, o Estado vai te ressarcir desse prejuízo. Então, daí a gente conseguiu trancar essa discussão, porque era uma coisa meio... não tinha volta, né? Mas eu acho super complexa essa discussão, porque eu acho que a gente tem que sair um pouco e deslocar do projeto como resolução, né? Eu estava comentando ali no intervalo também que cada vez eu fico mais preocupado em relação a essa atitude de urbano, que a gente projeta, tem uma disciplina de... Eu e a Lívia, a gente dá a mesma disciplina, que é projeto urbano, a gente tem que projetar o espaço urbano. E quando, na realidade, a gente começa a dar conta que talvez a gente tenha que aumentar o nível de complexidade e de consciência sobre o espaço público, né? E não, talvez, dar uma resposta de imediato. Porque, às vezes, eu vejo nos concursos, assim, se a gente fizesse um concurso para a área, eu não sei se a gente veria coisa muito diferente do que está lá. E poderia ter participação popular, poderia ter o mais transparente possível, né? Eu acho que ainda, pelo menos a minha perspectiva, o que eu tenho tentado pensar, é esse deslocamento do pensar do arquiteto, né? Essa coisa de o arquiteto baixar um pouco a bola, assim, ser um pouco mais contaminado com as ciências sociais, com a sociologia, com a filosofia, assim, pensar muito mais sobre o espaço do que tentar já dar uma resposta projetiva. Eu acho um pouco isso. Não sei se eu saí pela tangente e não consegui te responder, mas eu acho que é super difícil essa questão e acho que a gente tem que elaborar mesmo. Assim. Não tenho nada a acrescentar, viu? Acho que é boa questão, certo? Que é preciso que a gente, de fato, pense. Porque é impossível que não se tenha alternativas, né? É nesse sentido. Desculpa. Não. É que eu acho que é isso, assim. Essa fala da Vrana é isso. É impossível que não tenha alternativa. Só que eu acho que a gente ainda é muito seduzido por Narciso, assim, sabe? A gente ainda olha muito o que é bonito. Então a gente viaja nas férias para a Europa e volta, ai, como as cidades europeias são lindas, ai, como tudo isso é lindo, e a gente tenta reproduzir. E a gente não olha ao contrário, né? Assim, o que a gente teria aqui como alternativa? Por que precisa trazer o Jamie Lerner para fazer o projeto de lá? Então, assim, sabe, são coisas... É assim. A gente vai emendar aqui duas perguntas para ficar mais fácil de responder aqui. Na verdade, mudando só um pouco o assunto. Meu nome é Diego Lopes, eu sou arquiteto. Uma das coisas que eu sempre fico muito intrigado com essa questão de mercado, planejamento urbano, e olhando do ponto de vista até macroeconômico, né? Eu acho que uma coisa super importante que a gente acaba esquecendo, às vezes, é de ver o Brasil como um país enquadrado numa rede global na qual a gente é subdesenvolvido do sul global, né? Então, muitas vezes a gente, até usando esse exemplo de referências, existe uma tendência da gente seguir para referências de países desenvolvidos que têm uma história completamente diferente, uma realidade econômica que, assim, as pessoas esquecem. E arquiteto tem uma tendência a fazer isso muito grande. Ou seja, daqueles exemplos ali que tu mostrou, Paulo, a orla de Barcelona, a orla até tu mostrou da Cidade do Cabo, que talvez se enquadraria. Mas o ponto que eu queria chegar é, na verdade, assim, me parece que, do ponto de vista econômico, sempre o mercado tem uma tendência a estar investindo em construção. Do ponto de vista de investimento, isso de qualquer indústria. Toda a indústria tende a finalizar o seu investimento em construção.
hoje em dia a gente tem também a realidade dos investimentos em ações e coisas do tipo, que também dão um retorno muito grande, mas a perspectiva histórica é que construção sempre dá um retorno muito bom financeiramente. E o meu ponto de vista é que quando a gente pensa Brasil e países subdesenvolvidos, o retorno é muito maior porque a mão de obra é muito barata. Então, assim, quando tu mostra aquele jornal que diz ali, investidores internacionais estão preocupados com a demora do andamento do projeto da Orla, para mim ele diz muita coisa ali. Porque esse interesse, ele é óbvio, é retorno financeiro para um dinheiro que não vai ficar aqui. Então, eles não têm nenhum interesse em saber se aquela orla é para nós ou não. Quem vai usar? Então, no final das contas, a gente sempre acaba... O meu ponto é o seguinte, que a gente tem que sempre visualizar que a gente é um país subdesenvolvido e explorado desde sempre. E isso é um planejamento. Esse é um planejamento que tem funcionado. Até tem alguns pensadores que dizem que, na verdade, o subdesenvolvimento do Brasil é um plano, né? Ele não existe um plano para o Brasil ser um país desenvolvido, ou vários países do sul global. O plano é o subdesenvolvimento, é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, quando a gente fala de construção civil, ou construção da cidade, intervenção que gira milhões de reais, a gente tem que ter sempre essa perspectiva. Esse eu queria saber o que vocês acham em relação a isso. Antes de responder, então, só vou fazer aqui. Para a professora Vrana, falar um pouco mais sobre a questão de baixo para cima. Talvez faça referência com o que o colega acabou de citar, mas como é que seria ilustrar essa ideia de fazer a diferença, movimentar de baixo para cima a mudança? Bom, não tenho todas as respostas, né? Mas eu penso que, em relação a isso, está muito vinculada à pergunta do teu colega também, que é a questão da nossa autonomia. Nós estamos trabalhando muito pouco com a autonomia como cidadãos, certo? De baixo para cima é o seguinte, é ouvir o que está lá embaixo mesmo, certo? Nós o quê? Quem é que faz parte do Quem faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico lá de Brasília? Mesmo nos bons tempos. Quem eram as vozes, perdão, né? Segundo, a questão da autonomia da universidade é outra coisa. A universidade está muito atrelada ao mercado. Ela tem que formar o profissional que o mercado quer, senão não vai conseguir emprego. Para aí. Nós não podemos formar um bom profissional que seja capaz de dominar e de criar as alternativas, certo? Então, nós estamos muito pouco vinculados a uma visão mais autônoma, certo? Nós não, o chefe mandou, nós obedece, certo? Então, é uma coisa assim, o chefe, quem é o chefe? O chefe é a mão invisível do mercado, né? O Adam Smith já dizia. Então, nós estamos muito submetidos a isso. E, por outro lado, eu acho que é uma coisa também permanente, porque nós não vamos imaginar que nós vamos derrubar todo mundo, né? Tá? Mas a gente não pode ficar... Quer dizer, nós não podemos brincar de bonzinhos, né? Porque a gente aprende uma coisa aqui, depois lá vai trabalhar no escritório, né? Vocês que fazem, alguns de vocês, estágio lá. O cara diz o seguinte, olha no plano diretor, o que quer dizer isso? Você nunca ouviu falar no plano diretor, ou ouviu falar outra coisa, mas ninguém vai dizer qual é, o que de fato está nesse plano diretor dizendo. Você vai olhar o pedacinho ali, você não está olhando todo. Bom, e outras coisas mais, né? Você achando que, não, diminua o espaço, põe o material um pouquinho, põe mais fino no seu... Eu estou falando isso, eu não entendo dessas coisas lá da arquitetura, mas diminui o material, diminui o espaço, diminui a qualidade, não sei o quê, diminui a altura, sei lá. Tem outras tantas alternativas que vai dar, no coisa, vai dar o lucro, certo? Então, eu acho que essas coisas, né, o baixo para cima é isto. A população precisa conversar mais. E nós, às vezes, temos que conversar mais com nossos pares, e não com os nossos, e não só com os ímpares.
Sim, nós, sabe, né, nós temos muitos ímpares, inclusive aqui, vamos ser objetivos, e nós podemos ser ímpares, eu não estou dizendo que somos pares ou ímpares, quer dizer, qual é a posição, onde estão os pares e onde estão os ímpares. Certo? Então, essa coisa nós temos que voltar mais, respeitar o que a pessoa diz. O valor, isso é filosofia, é ideológico, tinha um pedaço ali que tinha ali a questão ideológica. Eu, não faz muito tempo, assisti lá na nossa faculdade de um grande professor que foi um dos grandes mentores do Propur, que eu o respeito muito, gosto muito dele, mas me assustou muito o que ele estava dizendo. Quando você vai fazer uma pergunta, essa tua pergunta é ideológica. Bom, cá para nós, ter a visão da cidade é ideológica, sim. Ou vamos agora achar que não existe isso? Se tu quer uma visão de cidade, que todos possam encontrar seu lugar, que seja saudável, isso, aquilo, certo? Onde tem a participação, isso aí. Você tem que favorecer os mecanismos de participação e você tem que respeitar os mecanismos de participação. Certo? Porque na hora, quando chega lá, no conselho, ou quando chega lá no... Então, estou dizendo umas certas obviedades, mas eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Então, esse de baixo para cima é isso. Tem que ouvir, fazer as pessoas falarem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós aqui não fôssemos estudantes de arquitetura, estudantes não sei o quê, trabalhando com a cidade e tudo mais, mas tivéssemos algumas pessoas de movimentos sociais, tá, aqui, que têm seu vínculo, sabem muito mais, sabem dos mecanismos que estão ali, do que qualquer classe média reinante. Por exemplo, quando tinha a discussão lá da Luciana de Abreu, derruba ou não derruba aqueles prédios, né? Quem é que conhecia de fato o plano diretor? Os que queriam derrubar. E alguns outros que eram contra. Mas da população, o grosso da população, eu tenho uma vontade de fazer o seguinte: quem é o plano diretor para você? Já ouviu falar? O povo. E eu não estou falando só o povo miserável que não sabe nem como é que não tem nem pão para comer. Eu estou falando da população classe média. Vamos pegar lá na faculdade, ou lá na universidade. Né? Qual é o papel, nosso papel, sei o quê, né? Tudo bem, daí a gente estuda uma coisa, o plano diretor, depois vai lá, põe no escritório e vai trabalhar tudo conforme os outros estão dizendo. Ou os outros disseram, ou sempre foi feito. Agora eu já estou falando já estou quase navegando na maionese. Então... eu acho que essa questão de tudo virar obra, eu acho que o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso, né? Todo o que foi feito de melhoria para esportes, por exemplo, que ficou abandonado agora. Assim, entregaram o Estado entregou para a iniciativa privada e não apareceu ninguém para gerenciar, né? Então, assim, centros de excelência de esporte que podia formar vários. Então, tem um discurso isso. Quando aparece a Copa, começa tudo de novo, né? O esporte, como as artes, é uma forma de a população de baixa renda conseguir ascender socialmente, né? Temos que estimular os esportes para as crianças, não sei o quê. Tá, tem lá vários ginásios de excelência, não sei o quê, mas não tem. O Estado não quando para construir, sim, estava lá o Estado. Agora não gerencia mais, entrega para a iniciativa privada, que também não enxerga lucro nisso, né? Então tá lá, está tudo parado, entregue. Mesmo a área da orla do cais também tem vários empreendimentos que foram. Esse dia saiu uma matéria no Jornal da Globo até. Que vários empreendimentos daqueles edifícios de escritório, que era para ser assim, mega, ultra, estão tudo vazios, assim, não totalmente, mas a grande maioria ainda vazio e não consegue transformar isso em negócio, né? Então, provavelmente é isso, a gente vê essas torres, não sei o quê, mas quem é que vai, de fato, investir naquilo ali, né? É isso. Pessoal, se a gente não tem mais perguntas, nós vamos encerrar aqui, então, a primeira parte desse curso. A gente quer agradecer muito a presença de todo mundo. Nós começamos esse curso em março, colocando a seguinte questão. Para a gente pensar a cidade, para pensar o plano diretor, para pensar o planejamento urbano, para pensar a cidade, a gente precisa se localizar, nos perguntando de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde a gente vai.
Acho que ao longo desses quase 6 meses de curso, a gente tem tentado construir isso. A palestra de hoje, dos nossos palestrantes de hoje, acho que conversou tão bem com tudo que a gente tem discutido e conversou entre eles, o que eu acho que é bem importante também. Nós vamos retomar a segunda parte do trabalho, que vai focar basicamente no plano diretor e nas ferramentas, onde a gente pensa que vai conseguir trazer mais a participação da comunidade a partir de agosto, no dia 11 de agosto. Em princípio, nós vamos estar começando o curso na Faculdade de Arquitetura, no nosso auditório. A gente teve uma diminuição significativa de público, o que significa que a gente consegue fazer na Faculdade de Arquitetura, porque para nós é muito mais conveniente. Em casa, e é mais fácil e mais organizado para nós, o que nos facilita muito. A gente quer agradecer muito a presença de todos vocês. Aproveitem esse tempo aqui de férias para refletir sobre essas questões. Acho que a gente está precisando fazer a discussão sobre o plano diretor de Porto Alegre. Nós temos que ter essa revisão estabelecida até o fim de 2019. Não é uma coisa fácil. A gente tentou, nesse semestre aqui, trazer uma discussão mais teórica para tentar também formular o que são as questões. A gente trouxe grandes temáticas, nenhuma muito aprofundada, mas a gente tentou trazer as coisas todas que constituem ou constituiriam um pensamento sobre a cidade, Agora está a hora da gente fazer essa amarração. A gente espera que no próximo semestre a gente consiga fazer isso coletivamente, de uma forma mais dialogada do que a gente teve aqui, mas no nosso entendimento a gente precisava ter essas palestras assim mais de formação, ao menos para criar uma ideia do que a gente pensa ou que precisaria ser pensado sobre o plano diretor e sobre a cidade. Nós acreditamos, do LEURB, que esses dois palestrantes, essa fala deles, fechou com chave de ouro o nosso curso. Então, eu quero agradecer muito à professora Vrana, ao professor Paulo Reis e a vocês que, de novo, encararam a manhã de sábado frio de Porto Alegre. Muito obrigada.